Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudade@gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o primo desgraçado e a cobiça da mulher alheia. O que eu vou contar nesta carta é uma história muito triste, muito dolorosa. Tudo ainda é tão recente que parece que ao escrever essa carta é como se eu estivesse vivendo tudo novamente. Minha irmã Valquíria estava vivendo uma época muito feliz ao lado do seu marido Guilherme e do seu filhinho Gustavo, pois ela havia acabado de receber a notícia que seria mamãe de novo. Então, olha o momento de felicidade do casal. O casal, o filhinho Gustavo e agora a notícia de que ela seria mamãe de novo. E como eles já haviam planejado essa segunda gravidez, Guilherme havia inclusive construído mais um cômodo em casa para que tudo estivesse pronto quando a outra criança, o outro nenê, viesse ao mundo. E foi justamente nessa época que um primo de Guilherme que morava em Sergipe, o Durval, apareceu na casa deles e pediu para o primo, para o Guilherme e Valquíria, se não poderia passar alguns dias na casa deles, pois ele estava procurando por um emprego aqui em São Paulo. E assim que arrumasse o emprego, ele alugaria um cômodo, alugaria uma pequena casa se fosse o caso, e traria a sua esposa e a sua filha também para São Paulo. Guilherme ficou assim sem jeito de negar esse favor ao primo, mesmo sabendo que não ficaria legal o casal, o filho, a mulher grávida, mas é por uns dias, então tudo bem. Valquíria não foi muito a favor disso. Ela não se sentia bem com um estranho morando dentro de casa, muito embora fosse primo do marido. Mas como seria por apenas alguns dias, vai lá, quando muito, um mês, não criou caso, engoliu, vamos dizer assim. Guilherme então colocou Durval naquele cômodo que estava pronto para a criança, para o neném que ia nascer, e disse que ele poderia ficar por ali pelo menos até quando arrumasse o emprego, né? Tipo assim, até você arrumar um emprego, você pode ficar aí. E assim foi. Durval então passou a morar na casa de minha irmã e, na verdade, ele só passava a noite ali. Verdade seja dita, só passava a noite ali, pois ele saía bem cedinho para procurar emprego. E acabou não dando nenhum tipo de trabalho, pelo menos no início, pelo menos no começo. Só que depois de um mês, Durval ainda não havia arrumado nenhum serviço, ou melhor, ele na verdade estava escolhendo muito. Apareciam alguns trabalhos para ele, mas ele não queria saber. Trabalhar de pedreiro? Nem pensar. Ajudante geral? O que é isso? Ele queria um emprego melhor. Aquilo começou a incomodar tanto Valquíria, a minha irmã, como Guilherme, o meu cunhado. Minha irmã e meu cunhado começaram a perceber que Durval, na verdade, estava um pouco acomodado. Querendo ou não, as despesas da casa de minha irmã aumentaram. Durval jantava ali, tomava banho, assistia TV até de madrugada e não parecia muito preocupado com nada. E sempre exigente, tinha que ser um trabalho isso, tem que ser um trabalho aquilo, não era qualquer serviço não. Acontece que até aí, isso aí era um problema, mas não seria um problema tão grande quanto o que estava para acontecer. Claro, Valquíria, meu cunhado, estavam incomodados. O primo não arrumava emprego, não arrumava serviço, já fazia um mês e meio se sentindo à vontade. Mas isso ainda era pouco perto do que estava para acontecer. Durval, como eu disse, saía bem cedinho para procurar emprego e só voltava no final da tarde, quando Guilherme já estava em casa, quando Guilherme já tinha voltado do serviço dele.
Só que de uma hora para outra, Durval começou a aparecer mais cedo. Ele começou a aparecer mais ou menos 3, 4 horas da tarde, um pouquinho mais do meio-dia, um pouquinho mais da metade do dia. E a minha irmã começou a perceber um olhar diferente de Durval. Minha irmã ficava à vontade durante o dia em casa. Ela colocava um short, ela cuidava da roupa, cuidava da casa. Mas agora, com aquele homem ali, embora fosse primo do marido, ela não tinha essa intimidade toda. Então, ela já não podia ficar mais tão à vontade. E foi justamente vendo que a minha irmã não usava mais aqueles shortinhos, para cuidar da casa, que Durval disse para ela: ué, você não tá mais usando o seu shortinho, não? Só porque eu tô aqui? Só porque eu tô aqui? Pode usar, fique à vontade. Aliás, você fica muito bem usando aqueles shortinhos. A minha irmã ficou uma fera. A minha irmã olhou para esse Durval e disse: que atrevimento é esse, rapaz? Que atrevimento é esse? Por acaso eu te dei liberdade? Algum dia eu te dei liberdade? Deixa o Guilherme saber de uma coisa dessas, que ele te coloca para fora daqui a tapa. Que liberdade é essa? Durval apenas ouviu, deu uma risadinha e saiu de perto da minha irmã. Valquíria comentou comigo sobre isso e disse que estava com muito medo de falar aquilo, para o seu marido, pois tinha medo de acontecer uma briga entre os dois. Então eu vou ficar calada, mas a minha vontade era falar para o Guilherme. Ela resolveu então não falar nada, resolveu realmente ficar calada, pois achava que depois da dura que deu naquele sujeito, achou que ele se colocaria no lugar dele. Só que não foi isso que aconteceu. No dia seguinte, Durval mais uma vez continuou a fazer gracinhas com a minha irmã. Além daqueles olhares, maliciosos. Poxa, meu primo é um homem de sorte mesmo. Deve ser muito bom dormir com uma mulher assim como você. Uma mulher assim deve levar o homem à loucura, não? Aquilo foi a gota d'água. Valquíria na mesma hora disse que era para ele arrumar as suas coisas e ir embora dali. Arruma suas coisas e vai embora. E vou contar tudo pro Guilherme. Vou contar tudo. Durval, por sua vez, nem ligou. Caiu na gargalhada e saiu debochando da minha irmã. Assim que Guilherme chegou em casa, viu a minha irmã naquele estado de nervos e então ela contou tudo o que estava acontecendo. Guilherme, nessa hora, imagine uma fera. Ele parece que teve um ataque de tão nervoso que ficou com seu primo. Ele sofreu um ataque. Olha, por sorte, naquele momento, Durval tinha saído. E então, sem pensar duas vezes, Guilherme pegou tudo que era do primo, jogou na calçada, jogou tudo com raiva, com ódio. Ali, naquela casa, Durval não colocaria mais os pés. Safado, ordinário. Mais ou menos meia hora depois de Guilherme ter jogado tudo que era do primo ali na calçada, ali fora de casa, eis que Durval aparece e já entra gritando: Ô Guilherme, o que as minhas coisas estão fazendo na calçada? Você ficou louco? Isso é jeito de tratar seu primo? Guilherme, revoltado como estava e nervoso, abriu a porta e já foi logo dando socos, pontapés em cima do primo. Uma surra tão grande que, se não fossem alguns vizinhos intervirem, acabaria em tragédia. Isso é pra você aprender a não dar em cima da mulher dos outros, seu safado, seu canalha, seu ordinário. Isso é pra você aprender. Durval então pegou suas coisas e sumiu dali. Mas disse antes de ir embora: isso não vai ficar assim não, primo. Isso não vai ficar assim não, viu, primo? Não. Agora minha irmã e meu cunhado estavam livres daquele traste. Porém, todos nós ficamos preocupados com a ameaça que Durval fez antes de ir embora. Guilherme disse para esquecermos aquilo, pois Durval nunca mais incomodaria ninguém ali. E de fato, nunca mais se ouviu falar naquele sujeito. O tempo foi passando.
Minha irmã agora no 4º mês de sua gravidez, 4º para o 5º mês. Tinha um exame marcado para saber como estava o bebê e também para descobrir o sexo do bebê. Aquela expectativa, aquela ansiedade. Naquele dia, Guilherme pediu até licença do trabalho para poder levar Valquíria ao médico. Chegando lá, o médico disse que, depois dos exames feitos, que tudo estava bem com a criança. E deu a notícia que eles esperavam. A notícia de que seriam pais de uma linda menina. Minha irmã e Guilherme não se contentavam de tanta alegria. Era exatamente o sonho deles, terem uma menina para completar um casal. Esse um menino, agora uma menina, meu Deus, é um casal, vamos formar um casal. Eles choraram de alegria, eles choraram de felicidade. E os dois voltaram para casa muito felizes. Assim que chegaram em casa, encostaram no carro. Uma moto se aproximou. Essa moto parou ao lado do carro, emparelhou ali com o carro. E quando eles perceberam, era ele, Durval, o primo Durval, isso mesmo, o desgraçado. Apareceu 4 meses depois de ter sido expulso ali da casa da minha irmã. E expulso por quê? Porque passou a assediar, passou a cantar a minha irmã. Durval não disse uma só palavra. Apenas sacou um revólver e atirou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes em direção a Guilherme e Valquíria. E fugiu feito um rato de esgoto. Mesmo baleado, Guilherme saiu do carro e pediu socorro na rua. Valquíria estava caída no banco, mas estava respirando. Logo um vizinho apareceu. Guilherme se sentou no banco de trás e imediatamente eles foram para o pronto-socorro. Guilherme havia levado 4 tiros. Chegou ao pronto-socorro também desacordado. Os dois foram para a emergência, só que Guilherme foi transferido para a UTI. Porém, Valquíria, grávida de 4 meses, que havia levado 2 tiros, não resistiu e acabou falecendo. Guilherme ficou em coma por 19 dias. E quando acordou, já não tinha mais sua esposa querida e nem sua filhinha, que se chamaria Gabriela. Meu pai, depois da morte de Valquíria, a quem era muito apegado, acabou adoecendo. E desde que isso aconteceu, ele chora todos os dias pela morte de sua filha tão querida e de sua netinha, que não teve tempo nem de nascer. Quanto ao desgraçado, quanto ao filho do diabo que causou essa tragédia toda, até hoje não se sabe de seu paradeiro. Mas temos certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde ele vai encontrar o que merece. Durval, você não perde por esperar. Você ainda vai pagar por este crime, seu desgraçado. Essa é a minha história. História que a vida lamentavelmente escreveu. Que saudade de você! O primo desgraçado e a cobiça da mulher alheia. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.